Educação. Filosofia. Ciência. Religião. Boa tarde, boa noite, queridos telespectadores que estão aí hoje, nessa manhã de sábado. Estamos aqui ao vivo, dia 26 de maio de 2012. Para você que está aí nos acompanhando pela TV Focus, canal 20, para você que vai nos assistir aí nas palestras através do YouTube, é uma grande alegria estarmos mais um sábado aqui. E nós já estamos aí fazendo, a gente geralmente faz o programa ao vivo de 15 em 15 dias, só que nós estamos fazendo essa sequência porque tem, são vários assuntos que nós temos que tratar. O nosso planeta, nosso planetinha de provas e expiações está aí passando por diversas situações, e a doutrina espírita, como a gente sempre fala aqui, vem para nos esclarecer do que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós e qual é o nosso propósito em estarmos num planeta tão conturbado, mas dentro da doutrina espírita a gente entende o porquê desse caos, que na verdade não é caos, é necessário essas situações que a gente passa para poder evoluir espiritualmente. Então, é com muita alegria que a gente está aqui mais esse sábado para falar da doutrina espírita, sempre lembrando os princípios básicos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, do espírito, a reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Sempre lembrando que a doutrina espírita ela está contida em 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Lá estão todos os esclarecimentos que os espíritos vieram nos dar aí. Dia 18 de abril, agora nós completamos aí 155 anos de publicação do Livro dos Espíritos, que traz todas essas elucidações que os espíritos superiores vieram nos dar. E hoje vamos falar aqui sobre política. Então tá lá a lei de sociedade, a lei do progresso, para você que já pode acompanhar aí, que já tem o Livro dos Espíritos. E a gente começa mais um sábado, Zé Manuel? Bom dia. E como eu falei aqui da política, a gente está passando por momentos aqui de conturbação aí política no nosso município. O que afinal de contas, um programa espírita vai falar de política, Bom dia, queridos telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos internautas do mundo inteiro. Nós estamos aqui hoje para falar sobre essa conturbação política na nossa região. Eu acho que é em Minas que tem um ditado que diz que além da queda, o coice, quando a desgraça é muito grande, além do cara cair do cavalo, ele ainda leva um coice. E eu digo até que a nossa região aqui, a região serrana, depois dessa tal tragédia de 2011, que é a culpada de tudo, para as pessoas não serem honestas, não serem sérias, não cumprirem com os seus deveres, a tragédia é a culpada de tudo. Agora está tudo esburacado, tudo abandonado, tudo largado, não tem remédio no hospital, não tem soro, não tem esparadrapo, as ambulâncias estão todas quebradas, não funcionam, as casas não são construídas. Sabe por quê? Por causa da tragédia. Essa tragédia foi uma coisa horrível. Antes da de 2011, tinha sido uma tal tragédia de 2007. Que agora que estão fazendo algumas coisas que foram prometidas para a tragédia de 2007. Então, de tragédia em tragédia, a nossa região e particularmente a nossa cidade, Friburgo, que não é diferente das demais cidades do Brasil e também não é diferente das demais cidades do mundo, sabem por quê? A diferença está na tecnologia, no avanço da civilização, da ordem social, mas na essência humana é tudo igual, porque a humanidade que aqui habita é uma humanidade de espíritos mais ou menos nos mesmos níveis, farinha do mesmo saco. Se lá na Europa, se nas partes mais avançadas, civilizadas do planeta não se faz como aqui, é porque lá a cana é dura, lá a punição não falha, e lá quando o sujeito é condenado ele vai cumprir. Aqui quando ele é condenado as pessoas acham graça, foi condenado a 500 anos de prisão, o cara às vezes já está até na rua, porque já estava preso há 2, 3 anos, 4 anos, vocês sabem como é. Aqui é um lugar onde o ministro da Justiça, aquele homem que representa o máximo, o top da Justiça, o ministro, ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Baggio, que era do ministro da Justiça do governo anterior, hoje advoga a favor
de um corrupto, de um homem aí que a mídia e todos vocês conhecem, está no noticiário em geral, é público e notório, um cidadão que é inimigo público número 1 do país, do Brasil. E está lá ao lado, você vê aquela foto, a imagem na televisão deprimente, degradante para os homens honestos, para as pessoas sérias e honradas. Você vê lá o traficante, o corrupto, o desonesto, o imoral, ladeado por aquela autoridade que antes era o nosso símbolo da justiça. Não há degradação geral, mas por quê? Porque aqui não tem punição. Lá fora tem, mas os espíritos são os mesmos. Quem reencarna aqui, reencarna lá. E quem reencarna lá, vai reencarnar cá. Porque esse é o planeta que o Espiritismo classifica como um planeta de provas e expiações. Não é um planeta superior, onde os santos, os sábios, vêm para cá para curtir a essência da sabedoria. Não, até pela própria constituição sólida, dura, rochosa, planetária, inferior mesmo. É a matéria no estado inferior ainda. E nós, espíritos, também nesse estado, nesse estágio inferior, com processamento da inteligência e do sentimento, para sairmos daqui. Assim como a própria matéria está no processamento de transformação, transformando o próprio planeta, como foi o caso da tragédia aqui. Volto para a tragédia aqui. Então aqui na nossa região, e particularmente Friburgo, além da queda, o coice. Além da tragédia em si, geológica, climática, o coice da política, da convulsão política. Provocada essa convulsão política, porque veja, Friburgo nesse mandato aí de que deveríamos ter um prefeito e um vice-prefeito, naturalmente, como normal seria, nós nesse mandato já estamos no 3º prefeito. E se desse mais um tempo aí, nós já iríamos para um 4º. É incrível, não é? É incrível. Então aqui em Friburgo, além da queda, o coice, e eu acrescento além do coice, o pisoteio. Porque o pior ainda do cara cair do cavalo e ser escoiciado é depois ele ainda ser pisoteado pelo cavalo que fica agitado e pisa nele. É o que estão fazendo com Friburgo. E aí a Valéria perguntou que tem religião, que isso aí, política num programa religioso, um programa de doutrina moralizante, de doutrina de ética, de transformação. O que é que tem a ver? Tem a ver tudo. E eu falo isso aqui, já falei isso várias vezes para vocês. A religião, a doutrina religiosa, que não encara a evolução social no dia a dia, face a face em qualquer época do estágio da humanidade, é incompetente, não presta para nada. Eu tenho dito isso em palestras e eu acho que já disse até aqui. A vacina SAVE, a vacina contra a pólio, que é aplicada no Brasil inteiro e no mundo inteiro, ela reduziu a paralisia infantil, a poliomielite, ela reduziu a 0, ou seja, 0. Eu não vou escrever aqui porque não vai dar para... A vacina contra a varíola no mundo reduziu a varíola a 0, ou seja, nada. Quem são as instituições encarregadas de reduzir a corrupção e a imoralidade, a agressividade, a violência, as guerras a 0? Quem são? As religiões. Vamos comparar. Vacina contra a pólio, resultado 100%. Vacina contra a varíola, resultado 100%. Vacina contra sarampo, resultado 100%. Vacina contra a corrupção, resultado 0%. 2%. Segundo o Dr. Norberto Kepp, 2%. Norberto Kepp é um grande psicanalista, tem até programas no mundo inteiro de televisão, tem centenas de livros escritos sobre psicanálise, sobre uma série de temas, e ele diz que 98% da humanidade é conduzida pelo mal. Isso é fácil observar. Por isso que nós não podemos jogar Deus nessa bagunça, achando que isso aqui é a obra primeira e última do Criador. É o alfa e o ômega do Criador. Não é, cara. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é um micróbio cósmico, é uma célula cósmica, é um átomo do infinito. Logo, nós não podemos concentrar, querer entender o universo, querer entender o Criador, jogando tudo nisso aqui, nos amofinando, nos confinando aqui e confinando as explicações sobre o Criador, todas aqui. Não podemos. Então a religião tem que encarar a realidade. E o Espiritismo é dinâmico.
é moderno, já ultrapassou a própria evolução, aqui hoje, em termos de esclarecimento, já ultrapassou até o que nós normalmente éramos para estar sabendo. Quando eu digo aqui a questão 540, que os espíritos disseram que do átomo primitivo ao arcanjo, o espírito mais perfeito, que esse arcanjo começou pelo átomo, do átomo a evolução vai ao arcanjo. Quando a gente fala aqui, como você pode dizer que essa doutrina está ultrapassada? Como tem alguns ignorantes que, para abraçar tolices por aí afora, falam, não, mas o espiritismo precisa evoluir. Evoluir em quê? Faça a digestão dessa informação de que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza, porque o arcanjo principiou pelo átomo. Se é doutrina ultrapassada, como? Precisa conhecê-la através, como eu sempre mostro aqui, de O Livro dos Espíritos. Precisa conhecer o Livro dos Espíritos para se dizer espírita. Então, tem tudo a ver. Nós temos que tratar de política, nós temos que tratar de ciência, todos os ramos da ciência se apresentem da forma como se apresentam. Nós já falamos aqui sobre bóson de Higgs, nós já falamos aqui sobre neutrinos, nós já falamos aqui sobre vida, exobiologia, vida extraterrestre. Nós falamos sobre tudo com fundamentação na doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre essa convulsão política que nós passamos aqui pela cidade, também com fundamentação aqui nas leis de sociedade, nas leis de progresso, que constitui as leis morais de O Livro dos Espíritos. Vale a pena conhecer isso aqui para nós entendermos o contexto e para nós não nos deixarmos levar pelo contexto quando ele esteja errado. E como eu disse aqui, 98% dos efeitos da religião são negativos, ou 2% dos efeitos religiosos se fazem sentir, enquanto o das vacinas é absolutamente integral nas suas propostas. Volto a falar aquilo que eu disse no programa anterior. As religiões não estão constituídas para darem certo. A intenção religiosa não é transformar o mundo, coisa nenhuma. Porque à medida que o homem vai conhecendo a verdade, ele vai se desagarrando de religião. Ele vai sendo ele, Deus, e ele o Criador, e ele. Quem disse que nós temos que ter procurador? Muitas vezes uns vigaristas que se passam como os representantes de Deus na Terra, então simplesmente venerando 3 entidades santas, ou a Santíssima Trindade dessa gente: a fama, o dinheiro e o poder. Então, política e religião e política são coisas santas, irmãs. Agora, os bichinhos que compõem tudo isso, que somos nós, é que complica. É que aí cai na lei de sociedade, se nós estudarmos no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade, a lei do progresso, sobre as civilizações, nós vamos entender no contexto de que somos alunos primários dessa grande escola do universo, criados para sermos perfeitos. Assim como as crianças que são colocadas nas escolas primárias não são colocadas ali para que eternamente sejam primárias. Todos os pais levam seus filhos para as escolas para que eles sejam superiores, para que eles façam doutorado, façam mestrado, para que eles se instruam, para que eles sejam competentes, saibam lidar com a vida, lidar com o mundo, lidar com os negócios, não é isso? Não é isso? Da mesma forma, o Criador não seria pior do que os pais terrenos. O Criador tem o propósito da criação para a perfeição. Isso encaixa como uma luva na questão filosófica de para que criou, por que criou. Se ele é perfeito, só poderia criar sistemas perfeitos. Essa aparente convulsão que nós observamos, nós temos que entendê-la, para nós não sermos contaminados por ela e nós termos condições de nos imunizar, como fazem as vacinas. A doutrina espírita faz isso com o espírito encarnado, imuniza, impermeabiliza o espírito, para que ele não seja contaminado pelo mal, para que ele tenha conhecimento na lida com a vida social, principalmente, e ele saiba não se contaminar, e ele consiga passar por aqui como se deve passar pelas escolas primárias, sendo aprovado, passando nas provas, para começar a galgar cursos superiores. Da mesma forma, os nossos cursos superiores não serão feitos aqui, serão feitos em planetas superiores. Assim como uma criança na escola primária não faz ali o seu doutorado. Ali é uma passagem obrigatória, como a passagem por mundos, não pelo planeta Terra.
porque existem infinidades de planetas semelhantes à Terra, onde lá os espíritos passarão pelas mesmas sensações, as mesmas provações, as mesmas expiações que passam aqui. Então toda a humanidade universal não tem que passar pelo planeta Terra, que daqui a alguns bilhões de anos poderá não existir ou não existirá mais, pelo menos da forma como aqui está, porque também está como matéria num processo de transformação. Então tudo no universo é dinamicamente evolutivo, é dinamicamente evolucionista e está no processo da evolução eterna. Então, os espíritos que espalhados pelo universo não passarão todos por aqui, mas os que passam por aqui, como os que passam por mundos semelhantes, estão passando pela mesma graduação moral e intelectual que nós estamos passando aqui, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Então, toda essa parafernália que se abate sobre o Friburgo, eu sou obrigado aqui a comentar, à luz da doutrina espírita, até porque eu, num dos programas, há uns 3 meses mais ou menos, eu falei aqui a respeito da maçonaria, como a maçonaria sendo uma instituição que antecedeu o espiritismo. Por quê? O espiritismo prega a liberdade de consciência, de pensamento. O espiritismo não proíbe ninguém de evoluir nos pensamentos, nas ideias. O espiritismo vem mostrar que pode tudo. Muitas coisas não devem, porque vão trazer consequências negativas, mas pode tudo. Então o espiritismo é um garante da evolução intelectual e moral livre, por conta própria. E a maçonaria fazia isso até o surgimento do espiritismo. Quando o espiritismo surgiu, ele abriu esse conhecimento para toda a humanidade, homens, mulheres, crianças, para toda a humanidade. E a maçonaria, pelas circunstâncias históricas da nossa humanidade, fazia de uma forma fechada e secreta o garante dos indivíduos terem liberdade de consciência. Vocês viram que pela manifestação da inteligência, sábia inteligência, Giordano Bruno foi queimado vivo. Galileu não foi queimado porque tirou o time sabiamente, porque interessava para as circunstâncias da própria igreja que tinha algumas ligações com ele. Giordano Bruno já foi diferente, até porque Giordano Bruno, além das descobertas universais, Giordano Bruno, ele contestava a virgindade de Maria e outras coisas que foram absolutamente intoleráveis pela Igreja Católica, que além de colocá-lo na fogueira e queimá-lo vivo, ainda pregaram uma tábua na língua dele, porque achavam que quando ele estivesse queimando ali, ele podia falar contra a virgindade de Maria, e eles tinham um pavor disso, então pegaram a língua dele numa tábua para ele não falar bobagem quando estivesse morrendo. Era assim o tratamento que fizeram com Sócrates, como corruptor da juventude. Hoje, tido como um dos maiores sábios que a humanidade já teve, o que fizeram com ele? Obrigaram ele a beber uma tal de cicuta, porque na época não tinha suquita, esse refrigerante que tem aí, que mata tanto quanto. Mas obrigaram ele a beber cicuta, né? Cicuta era hoje. Obrigaram ele a beber cicuta e o cara morreu, por quê? Como um corruptor da humanidade. Vocês vejam que incoerência. O mundo sempre foi incoerente com a sabedoria. Só que burramente não abre os seus dogmas de fé cega, não abre para que haja o progresso e a evolução. Eu estou aqui afirmando, para que prestam as religiões, senão para manter tudo do jeito que está. Se fossem eficazes, como é a vacina Saving, eliminariam a corrupção, o crime, a maldade, o ódio, o rancor, a mágoa, as guerras. E vamos continuar mantendo isso do jeito que está? Eu, pelo menos, nós aqui estamos fazendo esse papel, mostrando para vocês que existem ensinamentos, orientações, revelações capazes de mudar o mundo. Não é isso que querem? Argumentem que a reencarnação compreendida como sendo lei da natureza, e entrem na internet e perguntem provas científicas da reencarnação e vejam a enxurrada que vai aparecer lá. Agora entrem lá e botam prova científica de uma única vida. Vejam quantos trabalhos tem. Pesquisem, procurem saber quem está aí defendendo uma única vida como sendo a prova da sabedoria da criação, da sabedoria da natureza, do designer inteligente, como querem os criacionistas. Analisem isso e vejam o que a vocação intelectual vai levá-los a compreender. Que a reencarnação é nobre, é evidente. Os sintomas são da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Sintoma de reencarnação. A diferença intelectual, moral, de todos os homens, de todas as criaturas que nos cercam, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, todos diferentes. Por quê? Deus que criou um melhor do que o outro? Se você colocar a reencarnação, acabou. Deus criou todo mundo igual, deu oportunidade igual, deu um infinito universo
cheio, com bilhões de septilhões, elevado aos septilhões de mundos, para que haja o progresso, para que haja a evolução. Então a manifestação política, que eu aqui falei que a maçonaria garantia até o surgimento do espiritismo, porque o espiritismo aí abriu e mostrou que todos estão submetidos ao mesmo direito, todos devem ter as mesmas garantias da inteligência. Isso aqui surgiu depois da Revolução Francesa, lembra? Que deu uma guinada de 180 graus no planeta, na sociedade, na concepção intelectual do planeta. Depois, 1789, a queda da Bastilha, e 1857, a revelação da doutrina espírita. Já podia vir, aí já estava na hora. Por que isso aqui não veio na época de Jesus? Por que Jesus não falou exatamente isso? Não tinha a menor condição. Assim como Moisés, por que lá não veio a pregação cristã? Não tinha a menor condição. Então, cada coisa na sua época. Como eu disse aqui, o ábaco veio antes da máquina de escrever, que veio antes do computador. Hoje ninguém anda para trás, todos só andamos para frente. Em termos de revelação da sabedoria divina, as coisas também andam progressivamente. Por isso o Espiritismo surgiu em 1857. E aí quem quer aprender sobre tudo entra para a doutrina espírita, conhece a doutrina espírita e assume a liberdade de consciência e de ação que antes era garantida pela maçonaria. Homens maçons não foram executados pelos seus pensamentos, pelos seus ideais, porque era um trabalho feito secretamente. Eu disse que tanto a maçonaria foi antecessora do espiritismo, que a maçonaria é evolucionista, como o espiritismo é evolucionista. A maçonaria prega a prevalência do espírito sobre a matéria. Aqui demonstra a prevalência do espírito sobre a matéria. A maçonaria prega a pesquisa incessante da verdade. Aqui prega a pesquisa incessante da verdade, dizendo que fé inabalável somente é aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade, em qualquer época do universo. Então olha a irmandade, a semelhança. Existem várias conjecturas de que Kardec participou da maçonaria. Tanto que o primeiro congresso maçônico do mundo foi feito na grande loja maçônica da França. Leon Denis, um grande filósofo, um grande homem que emparelhou com Kardec, que foi um grande divulgador e respeitado divulgador da doutrina espírita, Leon Denis, que todos vocês aí do movimento conhecem, esse inquestionavelmente participou da maçonaria da França. Tem até um livro que mostra os paramentos de Leon Denis na grande loja da França, de onde ele saiu por divergências com o pessoal. Porém, o que a maçonaria prega e o que o espiritismo prega, na maçonaria não é seguido. Eu já disse isso aqui, por isso eu fui até expulso de lá. Quando eu disse que os católicos e protestantes não podem entrar para a maçonaria. São todos perjuros quando entram e juram lá que vão cumprir a Constituição. Pesquisar incessantemente a verdade. Que verdade? Se na prática, lá dentro, eles não discutem nem religião nem política, porque não pode, porque respeita a ideia de cada irmão. Ora, se o cara já entra para lá com a caixa na cabeça, já com a verdade pronta, ele vai para lá discutir que verdade? Ele já tem a dele. Os dogmas de fé não podem ser admitidos numa instituição em que sua Constituição exige a pesquisa incessante da verdade e se diz evolucionista e não criacionista. Então, a maçonaria é incompatível com catolicismo e protestantismo. E vocês não imaginam quantas congratulações eu já recebi de pastores e sacerdotes e pessoas ligadas à Igreja Católica por falar isso aqui. Eu estou falando que ninguém tem coragem de falar, e muita gente precisava falar, de que católicos e protestantes que entram para a maçonaria são perjuros, ou seja, estão jurando falsamente aquilo que não vão cumprir. E eles aplaudem porque eu falo assim: vai lá na igreja e pede o padre, conversa com o padre que você vai entrar para lá para a maçonaria, para ver se ele vai dizer que pode. Escrevam para cá depois dizendo que conversaram com o padre fulano de tal e ele disse que pode. Vai lá e conversa com o pastor da igreja, de qualquer uma delas, e mostra a Constituição, que diz a Constituição da maçonaria para ele, e pergunta se pode entrar. Claro que eles vão dizer que não. Agora, qualquer espírita, sim, pode. Por isso eu estive lá. Os rituais maçônicos não são rituais de adoração. Muita gente acha incompatível. Ritual, o espiritismo não tem ritual, não tem alegorias, não tem cultos exteriores. Lá não são cultos, lá não são rituais de transmissão de ensinamentos.
Eu sou o grau 33, eu fui autoridade na maçonaria quando lá estava constituído, representei em diversos congressos, aprovei muitas teses sobre os mais diversos assuntos, inclusive antes do Bolsa Família eu aprovei uma tese em Brasília, que o Cristóvão Buarque era o governador de Brasília, e depois surgiu a Bolsa Família. Alguns dizem até que foi uma cópia do que nós fizemos aqui quando eu era venerável aqui da loja maçônica. Como eu falei aqui que hoje era um clube, há 3 meses atrás, já teve até quem dissesse, eles estão fazendo isso por sua causa. Não é por minha causa. Eles estão acordando, sim, eles podem estar acordando e abraçando uma tese, que foi essa tese aí dos 12 vereadores sim e 21 não. Demonizaram 21. Números são muito relativos. Se a proposta fosse o seu salário 12 mil ou o seu salário 21 mil, qual seria aprovado instantaneamente? 12, né? É conhecer muito pouco os homens. Agora, com uma expectativa de 21 é muito, e 12 seriam menos, vamos ser 12. Por quê? Os políticos são demônios? Os políticos são ladrões, safados? Não. A política só revela o safado e o ladrão. Ela não os faz. A política só revela o mau caráter. O mau caráter já é mau caráter quando ele vai para lá. Ele já tem a distorção religiosa, que a religião não corrigiu nele. Porque ninguém entra para a política sem ter uma religião. A não ser que vocês me dissessem que são todos ateus. Aí as religiões poderiam ter essa ressalva. Bom, mas são todos ateus. Nenhum deles vai à nossa igreja. A bancada mais corrupta que o Senado, que o Congresso Nacional já teve no governo anterior, em toda a história, foi a bancada evangélica. Vocês viram os escândalos pipocarem dentro da bancada evangélica? Então, não é a política que faz o mau caráter, ele já vai mau caráter para lá. Então, por que 21 é terrível e 12? E outra coisa, quais os resultados disso imediatos para a sociedade? Nenhum. Primeiramente, o repasse do executivo para o legislativo vai ser de 6% aqui na nossa região, aqui em Friburgo, é de 6%. O repasse do executivo para o legislativo, para sustentar os vereadores. Se forem 21, 50, 100, o repasse vai ser o mesmo. E se forem 5, o repasse vai ser o mesmo. Então, não há uma justificativa técnica para dizer que 21 vai aumentar, vai dobrar a despesa. Não vai. E os sábios aí, os intelectuais que estão nisso, sabem muito bem disso. E aí os comentaristas têm dito isso em todas as televisões. Então, qual seria o problema? Que 12 seriam honestos, como foram os apóstolos. Dá a impressão até que são 12 apóstolos. E por que 12 ou 21? Porque a lei determinou, porque a lei autorizou. Sociedades, cidades, municípios, com a quantidade de habitantes que tem em Friburgo, pode ter 21. Por que demonizar os 21? Tem que ser 12. Porque 12 são honestos? 12 são símbolo dos 12 apóstolos? Será que é por isso? O presidente, Jesus e os 12 apóstolos ao redor. Se for por isso, tiremos o cavalo da chuva. Sabe por quê? Porque entre os apóstolos nenhum deles era confiável. Teve um lá que vendeu Jesus e entregou. Porque tem safado que vende a mãe, mas não entrega. E tem os que vendem e entregam. Pois teve um lá que vendeu e entregou. E o mais importante de todos eles, na hora que a coisa ficou feia pro lado dele, ele tirou o cavalo da chuva. Ele, pera, não conheço não. Foi ou não foi isso? Então, se a numerologia está funcionando para isso, bobagem. Então não é questão de serem 21, vão dobrar a despesa, que não vão, vai ser a mesma, ou que 12 vai ser menos despesa, também não. A história de devolver, aquilo que a gente vê devolveu para o executivo comprar ambulância e tal, resolveu o quê? Resolve o quê? E só devolve quando há uma grande afinidade entre o executivo e o legislativo, porque se não houver, não devolve nada, gastam tudo lá. Ao invés de se pregar contra os 21 e a favor dos 12, seria mais interessante explicar, porque não está sendo explicado. Está se instigando o povo, olha, 12, 21 é um demônio, 21, você 21 ladrões. 12,
Para o prefeito encabrestar, eu sei porque eu ando a cavalo toda semana, entendo bem disso. Para o prefeito encabrestar 8 em 12 é muito fácil. Até porque muitos dos nossos, de todos os vereadores do mundo, de todos os políticos do mundo, lembra do Tiririca? São semi-analfabetos. E eles vão para lá com o propósito de um emprego. O grande propósito, normalmente, do político é enriquecer indo para lá. Esse é o grande propósito. Tanto que a gente vê que os escândalos são todos baseados nisso. Em desvio de dinheiro, para enriquecer o político. E enriquecer os safados que se agregam aos políticos. Mas são todos safados, não é a política que faz o indivíduo safado, nem a empreiteira. São todos os homens. São aqueles que as religiões não corrigiram e não corrigem. Então, em 12, o prefeito, se for desonesto, é pena que isso não acontece, a sorte é essa, mas se os prefeitos forem desonestos, ele encabresta em 12, 8 desses ignorantes e analfabetos que quando vão para lá para garantir o emprego, precisam do prefeito. Senão eles não se reelegem, eles não fazem nada, não vão fazer nada no bairro, no distrito onde eles moram. Então o prefeito fala assim, ó, vou botar uma retroescavadeira lá à sua disposição. E vou botar os funcionários daquela à sua disposição. E o cara leva o mandato fazendo favores que agradam o prefeito. Toda a votação que passa lá para os 12 resolver, os 8 vão votar com quem? Contra o prefeito ou contra o povo? Votam contra o povo, quando a ideia do prefeito não for pelo povo. Então, em 12, 8, no cabresto, resolvido o problema, dominado o problema. E 21, já preciso encabrestar 14. Não é mais difícil? Nesses 14 pode ter muito outro mais brabo, violento aí do que em 8. Do que em 8. Hã? Isso não está sendo explicado. Custo, a mesma coisa. 6% para 12, 6% para 21. Custo o mesmo. Agora, possibilidade de representação muito maior. 21 homens lá, vamos tirar de 21 um percentual muito maior de homens de bem do que em 12. Claro que sim. Isso é matemático. Agora, dizer que o povo está a favor coisa nenhuma. O povo está representado pelos 12 que estão lá. Não podemos negligenciar na inteligência, no raciocínio, que há menos de 4 anos atrás aqui, os 180 mil habitantes de Friburgo votaram nesses 12 que estão lá. Cada um daqueles lá representam 15 mil cidadãos friburguenses. Não estão lá à toa, por acaso. Quem botou eles lá? Ah, foi o Zé Mané que botou os 12 lá? Foram todos vocês, fomos todos nós. Então, aqueles 12, cada um representa 15 mil. Então não adianta dizer, não, eu vi no jornal, tem 3 mil, isso é um clamor popular. 3 mil não é clamor nem de bairro. 3 mil não é clamor de coisa nenhuma. E outra coisa também, não se pode avaliar isso por final de festa. No término do desfile, tinham 10 mil pessoas na rua, então vamos lá, vamos falar contra os 21. Vamos lá, todo mundo aborrecido com a política, mas não é a política só de Friburgo, a política nacional. Porque o governo federal veio aqui depois da tragédia e disse, vamos fazer 4 mil e tantas casas, vamos fazer isso, vamos dar aquilo. Aí todo mundo, meu Deus, vimos a presidente veio aqui a Friburgo logo no dia seguinte à tragédia e prometeu tudo. Aí vão embora e vamos para outras coisas, vamos cuidar de outras coisas. O problema, a tragédia já é lá deles. Aí o estadual vem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o vice-governador assume o comando da cidade. Hoje está cheio de denúncias, cheio de processos para apurar corrupção, desvio de verba, não fizeram nada. E depois vem para a Câmara. A Câmara, coitadinha, é a última. Então, vamos contra 21, contra 21. 6 está muito, ou 12 está muito bom. Não é assim, isso é final de festa. Então, se tem 10 mil, acabou a festa, vamos lá. Vamos bater nos 20, na quantidade de 21 e vamos estabelecer 12, porque 12 já não resolve nada. Que isso? Isso não é inteligente. Isso não é sensato. Isso parece que não é compatível com instituições que têm que ser muito inteligentes, além da média. Suponhamos o seguinte, tá muito bem, vão ser 12. A maçonaria em Friburgo, através das suas lojas, assumiu o compromisso moral com a sociedade
de apresentar uma lista dos 12 homens de bem em quem nós devemos votar. Ou esqueceram disso? 12, depois vai todo mundo para casa? Peraí, mas vamos botar aqui 12 lá. Assumiu o compromisso moral, vejam se não. Ou então eu dou até uma sugestão, se ficar os 21, que é legal, isso não é imoral, nem ilegal, isso é legal. E 21 representam mais do que 12. Então tem esse aspecto também ético, de representatividade. Então se ficar os 12, ou melhor, passando para os 21, a diferença de 9 poderia ser eleita pela maçonaria. Põe 9 homens bons lá, vão contagiar os outros, vão segurar os outros. Então a solução não está em 12 ou 21, 21 ou 12. A solução está no conteúdo, que sempre foi esse o problema. O problema é do conteúdo. O povo, como eu disse, há menos de 4 anos, colocou lá os 12. Então o povo agora é um clamor popular de 3 mil. 3 mil não elege um vereador. Nós temos um vereador aqui em Friburgo eleito com mais de 5.500 votos. 3 mil é representação de povo? Coisíssima nenhuma. Agora faz uma manifestação para acabar com o IPTU, para acabar com o ISS. Aí bota 50 mil na rua. Mas isso é sensato? Isso é irracional. Isso é mexer com o emocional do povo e com os interesses inerentes à espécie humana, como ensina o Espiritismo, os interesses do orgulho, da vaidade, do poder, da fama e do dinheiro, que aí vamos encher. Temos que ter sensatez. Manipular as massas é muito fácil. Quando houve a votação parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia, ninguém explicou o que eram os três. A campanha foi maciça em cima do presidencialismo. O presidencialismo ganhou. Manipular as massas é fácil. Se na época a TV Globo lançasse uma novela de um rei maravilhoso, uma rainha encantadora, com seus ministros maravilhosos e tal, a monarquia ganhava. Se essa novela fosse anterior ao plebiscito. Então, manipular a massa. As instituições têm que ser inteligentes. E aqui na nossa região, a maçonaria assumiu a responsabilidade de apresentar a lista dos 12 que nós vamos votar. Se, uma vez confirmado, pressionado, e que a Câmara não se assuste com isso, não. Eu vi no jornal lá, não conhece, o povo ignora a força da maçonaria. Essa eu conheço bem. Essa eu conheço bem, fiz parte dela há muito tempo. E tem muita dificuldade de força. Eu fui candidato a vereador indicado pela maçonaria. Sabe quantos votos eu tive? 386. Levei uma coça. Não fiquei nem como suplente dos suplentes de suplentes. Não fiquei nem na reserva. Levei uma coça. Mas lavei minha consciência, que eu ofereci meu nome. Então eu estou quite. Eu me ofereci. Não fui aceito. E entendi isso. E aceitei isso. Eu sou democrata. Eu estou cansado de perder votações de minhas propostas e eu aceito. E eu não saio xingando todo mundo, jogando pedra em todo mundo. Eu aceito. Então eu fui candidato lançado pela maçonaria, essa mesma que está aí com o movimento, e perdi. Aí vocês podem pensar, mas é claro, um Zé Mané, apesar de não ser um Zé Mané qualquer, que na época eu já sabia ler e escrever. Eu não era semi-analfabeto, já era alfabetizado. E perdi. Aí vocês podem estar pensando isso, claro. Zé Mané. O pessoal adora usar meu nome, Zé Mané, porque eu sou realmente um Zé Mané. Não tem pretensão pessoal nenhuma. Estou aqui passando uma coisa que não é Zé Mané. Isso aqui é verdade, isso é de Deus, isso é ciência, filosofia, isso aqui é ética, moral, isso resolve o problema. E se a vacina serve para o mal, para a corrupção, elimina a corrupção, o conhecimento e a prática disso que está aqui. Aí vocês falam, o Zé Mané, por isso que perdeu. Não. 2 mandatos depois do qual eu fui lançado pela maçonaria, sabe quem a maçonaria lançou para deputado? O grão-mestre do Estado, o chefe geral da maçonaria do Estado do Rio. Saiu por todas as lojas fazendo campanha e botando cada loja como um comitê para a sua candidatura. Eu fui voto vencido na loja maçônica Indústria de Caridade quando contestei a indicação. Falei seguinte, iam expor a maçonaria ao ridículo. O nome do moço era Teixeira Neto.
Falo o nome, dou o homem, digo o homem e assino embaixo. Levou uma coça. Teve na época eu não sei se é Rosinha do Flamengo, não sei o que do Flamengo, eu não sei até se é a atual presidente do Flamengo. Ela foi candidata a vereadora, ela deu um banho de votação em cima do grão-mestre da maçonaria. O pessoal chegou até à conclusão que ser flamenguista era muito mais interessante do que ser maçom, para conquistar voto. Então a força é altamente questionável. Perdeu o grão-mestre, perdeu o Zé Mané e perde qualquer um. Não tem o vereador que está lá, que é o Vermelinger, na nossa Câmara. Eu nem sei se ele ainda está na maçonaria, mas ele é maçom, ele é da loja, me parece que Independência, aqui em Friburgo. Ele está lá. Ele está no meio, ele está acompanhando essa questão das votações, a questão dos 21, ele está lá. E, no entanto, as coisas não se deram como deveriam se dar, como a maçonaria está agora jogando em cima dessa de 21 para 12. Existem outros movimentos pelo Brasil, nessa mesma linha, de que demonizando os 21 e achando que deva ficar, ou demonizando o número máximo e achando que deva ficar o número mínimo, mas que não são nem propostas da maçonaria. Essa proposta maçônica de Friburgo não é global, ela é local. Nem as outras cidades ao redor estão fazendo movimentos semelhantes. Então eu sou obrigado a falar isso aqui, primeiro, para mostrar que maçonaria e espiritismo têm uma grande afinidade nas suas propostas de evolucionismo, que a maçonaria é e o espiritismo é, de prevalência do espírito sobre a matéria, de um criador supremo. São muitas afinidades que combatem com todas as outras igrejas e religiões que pregam o criacionismo. Aí incompatibilizou com a maçonaria, enquanto o espiritismo afina. Disse aqui que Kardec foi maçom. Foi, não foi? Não importa. Dizem que foi. O primeiro congresso espírita do mundo foi feito na loja maçônica da França, na grande loja da França. Leon Denis, quem contesta Leon Denis como um vulto espírita de grande importância? Ninguém. Leon Denis foi maçom, em dúvida, foi secretário. Quando ele saiu da loja maçônica da França, por questões de louvor ao grande arquiteto do universo, que é Deus, ele teve umas incompatibilidades e tal, e ele aí se aborreceu, largou para lá e saiu. Eu não fui assim, eu fui expulso, mas ele saiu. Então, também foi maçom. Então, a afinidade entre uma coisa e outra é muito grande. E eu conheço e eu sei disso. E eu sou maçom. Eu fui mandado embora, mas isso não me muda. Eu continuo botando 3 pontos na assinatura. Mas sabendo que é isso. Não é como os ignorantes que botam 3 pontinhos. Maçom. O que é isso, cara palha? Não sabem nada a respeito. É um clube. É um clube. Amor, vontade e inteligência. Que tal pensar nisso para lançar uma proposta, um movimento? Amor, vontade e inteligência. Não basta ter muito amor e não ter vontade, porque aí o amor não resolve. Não basta ter muita vontade e não ter amor nem inteligência, que não resolve. Não basta ter muita inteligência e não ter vontade nem amor, que não resolve. Amor, vontade e inteligência, em perfeito equilíbrio. Que tal pensar nisso? Se pensar nisso, se faz uma proposta para contestar 21 ou ser 12. Por quê? Agora vamos apresentar os 12. Eu acho que é um compromisso moral da ordem maçônica apresentar a lista dos 12 em que o povo vai votar. Usem aí o critério que vocês têm de sindicância severíssima. Aliás, a fotografia do pessoal que desfilou mostra isso. Só tem pessoas de alto gabarito. Severíssima a sindicância. Façam essa sindicância nos candidatos e nos apontem quais os 12 que nós vamos votar. Se ganharem a proposta para os 12. E que a Câmara não se preocupe com isso, não. Deixa os 21. Votemos em 21 homens de bem. Eu acho que é mais fácil acertar em 21 do que em 12. Normalmente, pela lógica, em 21 vão ter mais homens de bem do que em 12. Ou acham que não? Vejam, eu respeito a posição de todos que acharem o contrário. Das próprias lojas, em fazerem um movimento. É sim um movimento. Mas olha, amor, vontade e inteligência. Está aí o hospital nosso aqui, Raul Sertã, que não é nem municipal, é regional, atende a região toda, sem soro, sem ambulância, sem condições. Fechou essa semana agora, que não houve a passeata, fechou a UPA
daqui da cidade, fechou o centro cirúrgico, porque estava em estado calamitoso, pombo invadindo aquilo lá, contaminação geral. Essa semana fechou o setor do hospital por falta d'água, nem as bombas funcionam. Isso sim traz resultado imediato para o povo. Isso a maçonaria poderia encampar, que aí é inteligente, vamos socorrer o povo. Eu já falei várias vezes, já até escrevi matéria sobre isso, que saiu no jornal, atrás do Country Club, lá em cima, naquele morro. Estão fazendo uma obra de milhões de reais lá, uma obra faraônica, com uma casa lá em cima e uma floresta cá embaixo. Onde está a lógica disso? Onde estão os interesses dos irmãos, do povo, que estão aí ainda debaixo de barreiras, com suas casas interditadas, sendo demolidas, não tem ponte para atravessar, estão atravessando em pinguelas improvisadas, estão abandonados, e ali, atrás do Country Club, lá em cima, naquele morro, observem, vejam lá, obra faraônica, com uma única casa lá em cima, e nada cá embaixo, a não ser uma floresta do Country Club. Analise, isso é justo? Ontem mesmo lá eu mostrei isso para um engenheiro. Mostrei a imoralidade do impacto ambiental dos rios, a imoralidade daquilo, e mostrei aquela obra faraônica. Ele falou, isso é coisa de governo. Eu falei, mas tá certo? Ele falou, não, é coisa de governo. Olha como o governo significou o mal. Mas eu pergunto para vocês, e sem governo é melhor? A técnica e a sabedoria diz que, então, ao invés de 12, vamos ter um vereador. Não tem um prefeito? Então tem um vereador. E como tem um prefeito, para reduzir, nenhum prefeito. É isso. Não pode. Nós não podemos resolver o problema quebrando o sofá. Nós temos que resolver a infecção para corrigir a febre. Isso que nós estamos vendo aí é a febre. A causa dessa febre é a infecção. Temos que atacar a infecção. Então, por que não investe a favor do hospital? Aí sim, atendem imediatamente o povo sofrido. Agora, 12, 21, 21, 12 não vai resolver o problema. Sejam 12, ou sejam 21, ou sejam 15. Então, agora com essa bobagem, vamos botar 15, deixa os 21. E a maçonaria presente 21 homens de bem. É difícil? É difícil. A maçonaria não deve ter 100 mil maçons no Brasil. Aqui tem uma mixaria aí. Não deve ter que, não tem nem 300 talvez, nem 300. Então isso não elege ninguém não se iludam não. E a força é essa que eu mostrei para vocês. Eu fui indicado, tive 386 votos, perdi vergonhosamente. E o grão-mestre, depois de mim foi indicado, perdeu vergonhosamente. A tal de Cidinha do Flamengo, se não me engano, era isso, ela teve umas 5, 8 ou 10 vezes mais votos do que o representante da maçonaria. Então, maçonaria pode ser pequena, mas tem que atuar na essência, na infecção. Corrigindo a infecção, acaba a febre. É para pensar nisso que eu quero. Estamos provocando aqui pensamento, reflexão. Se ficar tudo parado como está, aí cada um fica achando que é o seu, é aquele. Raciocínio, inteligência, cada um decida. Valéria tem umas perguntas ali que ela vai fazer. Faltam 10 minutos. A influência do espiritismo na sociedade visa a transformação dessas leis e do comportamento humano? Só visam. A transformação do comportamento humano está na transformação das leis, está na transformação da estrutura que sustenta e fomenta e garante o funcionamento democrático. Então o espiritismo tem por propósito isso, fazer essa modificação. Essas ações são importantíssimas. Essas ações são a dinâmica da sociedade e o espiritismo é a dinâmica do entendimento de tudo isso. O espiritismo é dinâmico, ele faz parte da eternidade, ele é eterno, ele só está sendo conhecido agora, as regras estão sendo conhecidas agora com esse nome espiritismo, mas podia chamar quiabo, rabanete, podia chamar qualquer outra coisa. O que importa é o conteúdo. Então esse conteúdo espírita mostra que o fomento da sociedade, as ações sociais são muito importantes, mas elas têm que ser fundamentadas de uma forma inteligente para elas causarem os efeitos que se pretende. 12 ou 21, isso aí não resolve nada. Isso não traz efeito de coisa nenhuma.
E o povo não fica pensando aí que tem que destruir os vereadores e a política, não, porque foram os que vocês puseram lá, o que nós pusemos lá. E que tem homens de bem, sim, tem homens honrados, que merecem ser reeleitos. Tem homens de bem. Então foram os que nós colocamos lá. Então por quê? O povo contra, alto lá. Eles estão lá, cada um, como eu disse, representando 15 mil friburguenses. Não pense que esse programa é municipal ou regional, esse programa é nacional e mundial, é planetário. Isso que nós estamos falando aqui, no caso de Friburgo, se aplica em qualquer parte do planeta. E onde isso é aplicado com mais inteligência, os resultados também são mais inteligentes, são menos sofridos. Então é claro que tem essa integração para a transformação da sociedade. Isso consta aqui na Lei do Progresso, na lei de sociedade, no Livro dos Espíritos, nas suas leis morais, que é a conclusão do Livro dos Espíritos, que se harmoniza assim com a doutrina cristã, trazida pelo sábio mais perfeito que aqui já esteve, que foi Jesus, conforme afirma o Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos não poderia trazer uma moral conflitante com a cristã, porque a cristã foi aqui deixada pelo espírito mais evoluído que aqui já esteve. Então, a harmonia entre as leis morais do espiritismo, apresentadas pelos espíritos, e a do cristianismo é total, em tudo aquilo que não foi enxertia das igrejas. Por isso existe o Evangelho segundo o Espiritismo. É o que interessa para o espiritismo, para a humanidade, tirado dos ensinamentos de Jesus. O resto são coisas das igrejas, que compete às igrejas resolverem. Então o movimento visa esse objetivo. Muitos espíritas participaram da manifestação, válido, sensato. O que cada um tem que fazer é, com o conhecimento espírita, raciocinar. Isso é inteligente ou isso não vai resultar em nada? Não vai resultar em nada. 12 ou 21, esse não é o problema, isso é a febre. O problema está na infecção, que é o conteúdo dos homens que vocês põem lá e que eu ponho lá. E agora nós vamos ter esse apoio da maçonaria em aplicar os critérios rigorosíssimos que ela tem para admitir os seus associados, ela aplicar para mostrar para a sociedade. Está aqui, a maçonaria apresenta esses candidatos como bons e apresenta esses aqui como mau caráter. E por que não? Vão ter medo? Apresenta os mau caráter e apresenta os homens de bem, que nós vamos votar neles. Nos de bem, né? Nos de bem. Com certeza, isso é importante, né? Nos de bem. A gente pode, então, afirmar que o espiritismo, diante disso tudo, não é uma mera teoria, né? É uma prática, é uma vivência. Verdade. Volto a dizer, doutrina, ética, moral, comportamental, religiosa, que não encare face a face a sociedade em qualquer época da humanidade, é covarde, é inócua, é inútil, não presta para nada, a não ser para tumultuar mais ainda a sociedade. Aliás, falar em tumultuar, essa questão de 12, 21, 21 e 12 pode ser um pisoteio, pode aumentar o pisoteio sobre Friburgo, porque vão chover ações judiciais mexendo nisso, que já está definido 21, já estão definidos os 21. Vão chover ações judiciais aí dos prejudicados, dos que estão partidos e candidatos, pessoas com pretensões. Até 30 de junho pode, tem decisões. Sabem que isso vai dar problema. E eu pergunto, o custo-benefício dessa proposta de 12, 21, 21 ou 12, qual será? Eu acho que aumentar a confusão, o inferno astral em que Friburgo está envolvido, está enfiado. Bom, isso aí nos chama a responsabilidade nas próximas eleições, né? Para a gente estar bem ligado, porque, como você disse, eles estão lá porque não entraram assim, foram abrindo a porta e entrando, né? A gente elegeu, então a gente é uma responsabilidade, até porque a gente tem que observar mesmo que nós estamos passando por esse caos político e às vezes inconsequentes desdobramentos de não prestar atenção direito em quem vota, né? Nós somos sempre os culpados. Verdade. Não são eles, somos nós. Estão lá, estão vendo, estamos vendo aí. Já tem gente assim de olho na carniça. Já tem, você tem que ser esperto. Vocês sabem que tem muita gente que vende voto por R$50. Alguns mais exigentes, R$100. Estão sempre aparecendo escândalo. Troca na caixa d'água, do telhado, do isso, do aquilo. É favor pessoal, é o interesse pessoal. É o planeta de provas e expiações. Por isso que a gente sofre. É a reação da nossa ação. A gente age errado, recebe o troco errado.
Aí depois fica com ódio, com raiva, rancor, todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Pensemos bem nisso. Bom, a solução para a humanidade seria todo mundo ser espírita? Pois é, que legal, né? Todos os espíritas não resolveram o problema. Não, porque quem conhece, nem todos que conhecem o espiritismo, cumprem. Arriscam, sabendo que vão pagar por isso, mas arriscam. E fazem muitas vezes o que não devem. O conhecimento do espiritismo não resolve o problema do homem. Muitas pessoas não são espíritas e são honradas, honestas, sérias. Não conhecem reencarnação, mas sabem que tem que ser honrado, sincero e honesto. Eu não digo aqui de Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, não conheci o espiritismo, mas foram exemplo de virtude. Então não basta conhecer. Agora o conhecimento ajuda muito, porque o espiritismo elimina a impunidade. Errou, vai pagar. Vai nascer na Somália, por isso que estão 4 milhões morrendo de fome na Somália. Quem são esses somalis que estão morrendo de fome? São os corruptos de ontem. E para os corruptos de hoje vai aí uma profecia. Serão os próprios cidadãos haitianos, somalis, serão os próximos cidadãos lá da Guiné Equatorial, lá do Piauí abandonado, lá para o Nordeste. Estarão carregando água, 10 quilômetros, um balde d'água suja para chegar em casa e beber e dar para os filhos. Ou vocês acham que lá foi Deus que colocou lá só de safadeza, só para torturar aquela cambada? Hã? É jogar Deus na lama, não? Não tem que ser inteligente? Não tem que ter amor, vontade e inteligência? E a inteligência tem que ser livre para ela ser eficaz. Se ela for encaixotada, não é inteligência, é burrice. Preste atenção nisso. E a gente vê a responsabilidade que a gente tem ao conhecer a doutrina espírita, né? Qual é a verdadeira missão do espírita, né? Sim. A verdadeira missão do espírita está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritas normalmente se leram batido, mas não param ali para analisar, pesquisar. Missão dos espiritais: mostrar a existência da reencarnação e os seus efeitos na transformação da alma para a perfeição. Combater e destruir o culto ao bezerro de ouro, que é o que prevalece, predomina aí. É o que nós fazemos aqui. E é o que Sanherres faz nos Estados Unidos como ateu. Aliás, no mundo, Sanherres. Leia o livro de Sanherres chamado Uma Carta a uma Nação Cristã. Uma carta que ele, como americano, escreve para o povo americano. Ele, um filósofo ateu, prefaciado por Richard Dawkins, um biólogo inglês também, ateu. Como eles dão uma surra na crença em Deus a partir da irracionalidade. O Espiritismo não, restaura Deus a partir da inteligência, da racionalidade. Fé inabalável somente é aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Queridos, as perguntas que estão aqui, eu já vou até antecipar, porque o Valério pode não passar mais para mim, não vão ser respondidas hoje não. No próximo sábado a gente responde todas elas. Foi o telefonema aqui do Joaci, do Jardim Califórnia, ligou elogiando seus amplos conhecimentos, Emanuel, não só religiosos como também políticos, e esperando que a sociedade se manifeste em cima de tudo que você falou aqui. E o Antônio, nosso querido Toninho, lá de Conselheiro Paulino, ligou parabenizando o programa e pediu para a gente mandar um grande abraço para a Nelis, a nossa querida Nelis, que fez aniversário na quarta-feira. Então, um grande abraço para todos vocês. Para a Clarinha também, a filha deles. E a gente fica muito contente por essa oportunidade, por vocês estarem aí participando. E realmente, para a gente refletir sobre tudo isso que a gente viu. E a nossa responsabilidade como espírita é essa, é analisar e ver e fazer o que a gente julga melhor. Pode ser que nessa situação a gente até vote, né? E erre, mas o erro faz parte aí do contexto, mas a gente tem sempre que prestar realmente atenção, fazer a diferença, né? Não podemos nos omitir. Pesquisem tudo, analisem tudo, participem daquilo que acharem que devam participar. Temos que ser livres e sinceros, autênticos. Nós temos que ser nós mesmos. Nós podemos errar e assumir o erro e corrigir na frente. Burros, ignorantes e analfabetos e tolos são aqueles que erram ou que não agem para não errar, ou aqueles que erram e permanecem no erro. Errar faz parte do processo, faz parte da ação na busca da perfeição. Então errar não é crime, permanecer no erro é que não é conveniente. Participem de tudo que achem sensato, sem se prejudicar e sem servir de elementos de massa, de movimentação, de interesses às vezes que não são tão inteligentes como deveriam. Analisem bem isso e sejam honestos, honrados e respeitáveis. Botem o interesse pessoal de lado, porque toda ação e todo movimento que tem interesses pessoais ou de grupinhos
aí isso não é honesto, não é conveniente e não vai causar resultado positivo para a sociedade. Agora, quando é altruísta, quando ninguém tem interesse pessoal, quando faz pelo bem geral, é o que nós devemos fazer, é o que ensina o Espiritismo e é o que nós estamos aqui procurando fazer com que todos entendamos. Que Deus nos abençoe, até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço.